Deus está vendo e vai te prosperar. Às vezes, uma sensação de alegria sem motivo aparente. Outras vezes, um medo que você não consegue explicar. Em certos dias, uma vontade enorme de ficar sozinho. Em outros, uma necessidade inexplicável de mudar tudo. E o mais curioso, você não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Mas e se eu lhe dissesse que muitas pessoas experimentaram exatamente isso pouco antes de uma transformação extraordinária? Pouca gente sabe disso, mas existe algo fascinante que conecta alguns dos maiores nomes da história humana. Antes de mudar o mundo, eles passaram por um período estranho de isolamento, reflexão e conflitos internos. Leonardo da Vinci passava horas sozinho, observando fenômenos que ninguém entendia. Nikola Tesla dizia receber ideias tão intensas que pareciam vir de outra dimensão de pensamento. Isaac Newton realizou algumas de suas maiores descobertas durante períodos de profundo isolamento. Abraham Lincoln atravessou fases de intensa introspecção antes de liderar uma das maiores transformações políticas da história. O que havia em comum entre eles não era apenas inteligência, não era apenas talento, era um período de preparação invisível. Uma fase em que o exterior parecia confuso, mas algo poderoso estava sendo construído internamente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Porque quando uma nova frequência começa a surgir dentro de uma pessoa, ela muitas vezes deixa de se sentir totalmente conectada ao ambiente que a rodeia. Os velhos hábitos começam a parecer pequenos. As antigas conversas perdem o brilho. Os mesmos lugares já não provocam as mesmas emoções. E isso pode gerar uma mistura aparentemente contraditória de sentimentos. Alegria e medo, esperança e insegurança, entusiasmo e dúvida, foco e distração. Como se duas versões suas estivessem convivendo ao mesmo tempo. A versão antiga que está terminando um ciclo e a nova versão que está tentando nascer. Napoleon Hill observou durante décadas que grandes mudanças raramente começam no mundo exterior. Elas começam dentro da mente. Primeiro, muda a forma de pensar. Depois, muda a forma de sentir. Depois, muda a forma de agir. E só então o mundo começa a responder de maneira diferente. É por isso que tantas pessoas interpretam errado os sinais que antecedem uma grande prosperidade. Elas acreditam que estão perdidas, quando na verdade estão sendo reposicionadas. Acreditam que estão sozinhas, quando na verdade estão sendo preparadas. Acreditam que estão atrasadas, quando na verdade estão acumulando força para um salto que ainda não conseguem enxergar. E existe algo ainda mais interessante. Quando Deus está preparando uma nova fase para alguém, muitas vezes Ele primeiro muda a frequência dessa pessoa, antes de mudar as circunstâncias ao redor dela. Porque uma mente programada para a escassez não consegue sustentar a abundância. Uma mentalidade pequena não consegue administrar uma visão grande. E é exatamente por isso que o processo parece tão estranho. Você começa a sentir que algo está mudando, mas ainda não consegue ver. Começa a perceber movimentos invisíveis, mas ainda não consegue explicar. E é nesse momento que a maioria das pessoas comete o maior erro de todos. Elas desistem, elas recuam. Elas voltam para a zona de conforto, mas aqueles que entendem os sinais permanecem firmes, porque sabem que a preparação quase sempre parece confusão para quem está vivendo o processo. Então, se você tem experimentado déjà vu, se tem se sentido mais reflexivo, se às vezes sente uma estranha mistura de alegria, ansiedade, expectativa e silêncio, talvez isso não seja coincidência. Talvez você esteja entrando exatamente na fase em que Deus começa a alinhar pessoas, oportunidades, ideias e circunstâncias para uma prosperidade que você ainda não consegue enxergar.
E o que vou compartilhar hoje pode revelar por que tudo isso está acontecendo com você neste exato momento. Parte 3. Quando Deus começa a mover o invisível antes da grande oportunidade. Existe algo que muitas pessoas não percebem. Antes de uma grande mudança aparecer no mundo físico, normalmente existe uma movimentação acontecendo em lugares que os olhos humanos ainda não conseguem enxergar. É como um agricultor olhando para uma plantação. Ele não vê a raiz crescendo debaixo da terra, mas ele sabe que existe um processo acontecendo. Ele sabe que, mesmo sem sinais aparentes, a vida está se desenvolvendo. Da mesma maneira acontece com os sonhos, com a prosperidade e com os grandes propósitos da vida. Muitas vezes você olha para a sua realidade atual e pensa: nada mudou, minha situação continua igual. Eu ainda não vejo a oportunidade que tanto espero. Mas talvez você esteja olhando apenas para a superfície, porque grandes construções começam pelo alicerce e ninguém aplaude a fundação de um prédio. As pessoas só aparecem quando ele está pronto, mas sem aquela etapa silenciosa, ele nunca ficaria de pé. E talvez esse seja o momento em que você está vivendo. O momento do alicerce. O momento em que Deus está fortalecendo sua estrutura antes de colocar algo maior em suas mãos. Observe a história de grandes líderes. Moisés passou décadas no deserto antes de conduzir uma grande missão. Aos olhos humanos, parecia tempo perdido. Mas aquele período estava formando paciência, liderança e resistência. Davi foi ungido como futuro rei, enquanto ainda era um jovem pastor cuidando de ovelhas. Ele tinha uma promessa antes de ter uma posição. Primeiro veio a preparação, depois veio a conquista. E existe uma mensagem poderosa nisso. Deus, muitas vezes, revela o destino antes de revelar o caminho completo. Porque se você enxergasse todos os desafios antes de começar, talvez desistisse. Por isso, muitas vezes recebemos apenas a direção do próximo passo, não o mapa inteiro. E é nesse processo que a mente começa a mudar. Você começa a perceber sinais, começa a encontrar pessoas diferentes, começa a ter ideias novas, começa a sentir uma vontade maior de crescer. Não é apenas uma mudança externa, é uma transformação interna. É como se sua consciência começasse a se expandir. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. Aquilo que antes causava medo começa a gerar curiosidade. Aquilo que antes parecia distante começa a parecer uma possibilidade. E essa mudança de percepção é uma das maiores chaves da prosperidade. Napoleon Hill falava constantemente sobre o poder do pensamento direcionado. Porque a pessoa que alimenta pensamentos de derrota começa a encontrar motivos para desistir. Mas a pessoa que alimenta pensamentos de possibilidade começa a encontrar caminhos. A mente funciona como um filtro. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação e enxergar coisas completamente diferentes. Uma vê um problema, a outra vê uma oportunidade, uma vê uma porta fechada, a outra percebe que talvez seja uma preparação para encontrar uma porta maior. Uma vê uma dificuldade, a outra entende que está sendo fortalecida. É por isso que sua frequência mental importa. Aquilo que você repete diariamente dentro da sua mente influencia suas decisões, suas atitudes e sua percepção das oportunidades. Se todos os dias você alimenta medo, dúvida e desesperança, sua visão fica limitada. Mas quando você começa a alimentar fé, conhecimento, disciplina e propósito, algo muda. Você começa a agir diferente, começa a falar diferente, começa a escolher diferente. E pessoas diferentes começam a aparecer no seu caminho, porque uma nova mentalidade cria novas ações, e novas ações criam novos resultados.
Mas existe algo importante. Não confunda a frequência com apenas esperar que coisas boas aconteçam sem movimento. A verdadeira transformação acontece quando sua fé encontra sua atitude, quando sua oração encontra sua preparação, quando sua visão encontra sua disciplina. Deus pode abrir portas, mas você precisa estar preparado para atravessá-las. Pense em um atleta antes de uma grande competição. As pessoas veem apenas o momento da vitória, mas não veem os milhares de treinos silenciosos, não veem os dias difíceis, não veem as renúncias. A vitória aparece em público, mas ela é construída no secreto. E essa é uma das maiores leis da prosperidade. O resultado visível nasce primeiro de uma construção invisível. Talvez ninguém esteja vendo suas batalhas. Talvez ninguém esteja reconhecendo seus esforços. Talvez algumas pessoas até pensem que você está parado. Mas existe uma diferença enorme entre estar parado e estar se preparando. Uma árvore durante o inverno parece sem vida, mas suas raízes continuam trabalhando. E quando chega a estação certa, ela floresce novamente. Da mesma forma, existem fases na vida em que você parece estar em silêncio. Mas Deus está trabalhando em áreas que você ainda não consegue perceber. Ele está fortalecendo sua mente, aumentando sua capacidade, afastando distrações, aproximando conexões, preparando circunstâncias, porque aquilo que vem pela frente exigirá uma versão mais forte de você. E agora chegamos a um dos sinais mais importantes de todos. O momento em que você começa a perder o interesse pelo passado porque sua alma já começou a se preparar para o futuro. Aquele momento em que você percebe que não consegue mais voltar a ser quem era antes. Parte 4. Quando você não consegue mais voltar para a pessoa que era antes. Existe um momento muito específico na vida de uma pessoa que está passando por uma grande transformação. É quando ela percebe que algo mudou dentro dela. E o mais interessante, às vezes, nada ao redor mudou ainda. A conta bancária pode estar igual, o ambiente pode ser o mesmo, as circunstâncias podem parecer exatamente como antes. Mas existe uma mudança acontecendo em um lugar muito mais importante, dentro da sua mente, dentro da sua visão, dentro da forma como você enxerga a própria vida. É como se uma antiga versão sua estivesse ficando pequena demais para aquilo que Deus está preparando. Você começa a olhar para algumas coisas e pensa: como eu aceitava isso antes? Por que eu pensava daquela maneira? Por que eu tinha tanto medo de tentar? Isso acontece porque crescimento verdadeiro não muda apenas seus resultados. Ele muda seus padrões. Ele muda suas escolhas. Ele muda aquilo que você considera normal. Uma pessoa que antes aceitava qualquer oportunidade começa a buscar propósito. Uma pessoa que antes gastava energia tentando provar seu valor começa a construir algo sólido. Uma pessoa que antes vivia reagindo aos problemas começa a criar soluções. E essa transformação é silenciosa. Ninguém percebe o momento exato em que uma pessoa muda por dentro. Mas um dia todos percebem os frutos dessa mudança. É como uma montanha. Ninguém vê a montanha sendo formada. Ninguém acompanha cada pequena transformação acontecendo durante milhares de anos. Mas quando olha para ela pronta, todos reconhecem sua grandeza. Assim, também acontece com o ser humano. As grandes viradas não acontecem de um dia para o outro. Elas são construídas em pequenas decisões diárias. Uma nova forma de pensar, uma nova atitude, uma nova disciplina, uma nova fé, uma nova maneira de enxergar as dificuldades. E talvez esse seja um dos sinais de que algo grande está se aproximando. Você começa a sentir que não pode mais continuar vivendo no mesmo nível. Não porque você despreza sua história, mas porque você entende que sua história ainda não terminou. Você começa a perceber que existem sonhos dentro de você que foram colocados ali por uma razão.
Você começa a sentir uma responsabilidade maior sobre sua própria vida. E essa sensação pode ser desconfortável, porque crescer significa abandonar algumas versões antigas. A semente precisa romper sua própria casca para crescer. O diamante precisa passar por pressão para revelar seu valor. O ferro precisa passar pelo fogo para se transformar em uma ferramenta poderosa. E muitas vezes o ser humano também passa por processos que parecem difíceis, mas estão revelando uma força que estava escondida. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus permitiria que eu passasse por tantos desafios? E essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas existe uma reflexão importante. Será que o desafio veio para destruir você? Ou será que veio para desenvolver aquilo que estava adormecido dentro de você? Porque algumas habilidades só aparecem quando somos colocados diante de situações que exigem crescimento. A coragem aparece quando existe medo. A perseverança aparece quando existe dificuldade. A fé aparece quando ainda não existe uma resposta visível. E é exatamente nesse ponto que Napoleon Hill trouxe um dos maiores ensinamentos sobre realização. Uma pessoa precisa ter uma visão clara do que deseja e uma decisão firme de continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam convencer o contrário. Porque toda grande conquista passa primeiro pelo teste da persistência. Muitas pessoas não perdem porque não têm capacidade. Elas perdem porque abandonam cedo demais. Elas param quando a mudança estava começando. Elas desistem quando a preparação estava terminando. Imagine uma pessoa cavando um poço em busca de água. Ela cava 10 metros. Nada aparece. Cava 20 metros. Nada aparece. Cava 30 metros e decide parar. Mas talvez faltasse apenas mais 1 metro. Muitas vezes, a diferença entre quem alcança e quem abandona não é talento, é permanência. É continuar acreditando quando ainda não existe uma prova externa. É continuar construindo quando ninguém está observando. É continuar plantando quando a colheita ainda não chegou. E talvez hoje Deus esteja trabalhando justamente nessa área da sua vida, fortalecendo sua paciência, aumentando sua visão, preparando sua mente para receber algo maior. Porque uma grande bênção exige uma grande capacidade para sustentá-la. Não basta receber uma oportunidade, é preciso estar pronto para aproveitá-la. Não basta conquistar dinheiro, é preciso ter sabedoria para administrar. Não basta alcançar sucesso, é preciso ter equilíbrio para permanecer. E talvez seja por isso que essa fase parece tão diferente. Porque você não está apenas esperando uma mudança. Você está se tornando a pessoa capaz de viver essa mudança. Existe uma diferença entre desejar uma nova vida e se preparar para uma nova vida. O desejo olha para o futuro. A preparação constrói o futuro. E agora chegamos a um sinal ainda mais profundo. O momento em que algumas perdas deixam de parecer perdas. Parte 5. Quando algumas perdas são, na verdade, preparação para algo maior. Existe uma das maiores dificuldades que todo ser humano enfrenta durante uma fase de transformação. Entender que nem tudo que sai da sua vida é uma perda. Às vezes, aquilo que você chama de perda é Deus criando espaço. Às vezes, aquilo que você chama de atraso é Deus protegendo você de chegar despreparado. Às vezes, aquilo que você chama de porta fechada é Deus impedindo que você entre em um lugar que não combina mais com o propósito que está sendo construído dentro de você. Porque existe algo que poucas pessoas entendem. Você não consegue carregar uma nova fase segurando tudo aquilo que pertence à fase antiga. Uma árvore não cresce mantendo todos os galhos antigos para sempre. Existem folhas que precisam cair, não porque a árvore morreu, mas porque ela está se preparando para uma nova estação.
E talvez você esteja vivendo exatamente esse período, uma fase onde algumas coisas começaram a mudar. Algumas pessoas se afastaram, alguns planos não aconteceram, algumas expectativas foram quebradas. E por alguns momentos você pensou, por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta correta seja, o que Deus está tentando construir em mim através disso? Porque muitas vezes queremos que Deus mude nossas circunstâncias, mas Ele começa mudando nossa estrutura interior. Queremos uma nova oportunidade, mas ainda carregamos antigos pensamentos. Queremos prosperidade, mas ainda temos medo de crescer. Queremos viver algo extraordinário, mas ainda estamos presos àquilo que nos limita. E Deus, em sua sabedoria, trabalha primeiro na raiz. Porque uma árvore com raízes fortes consegue suportar ventos fortes, mas uma árvore sem estrutura quebra mesmo quando recebe aquilo que desejava. Pense na história de José do Egito. Ele recebeu uma promessa de grandeza, mas depois enfrentou um caminho que parecia completamente contrário ao que havia sido revelado. Ele conheceu a rejeição, conheceu a injustiça, conheceu momentos onde provavelmente muitas pessoas diriam, acabou. Esse sonho morreu. Você perdeu sua oportunidade. Mas aquilo que parecia uma interrupção era, na verdade, uma preparação. Cada fase estava formando algo nele. A responsabilidade que ele precisaria carregar no futuro exigia uma maturidade que ainda estava sendo construída. E essa é uma das maiores lições da prosperidade. A promessa pode ser grande, mas a preparação precisa ser proporcional. Talvez você esteja pedindo uma grande mudança financeira, mas Deus também está fortalecendo sua disciplina. Talvez você esteja pedindo uma nova oportunidade profissional, mas Deus também está fortalecendo sua inteligência, sua comunicação e sua capacidade. Talvez você esteja pedindo uma vida diferente, mas Deus também está formando uma pessoa diferente. Porque resultados novos exigem pensamentos novos. Napoleon Hill estudou pessoas que alcançaram grandes realizações e percebeu um padrão. Elas não esperavam que o mundo mudasse primeiro. Elas mudavam primeiro. Elas desenvolviam uma mentalidade de possibilidade. Elas treinavam sua persistência, elas aprendiam a controlar seus pensamentos, elas transformavam dificuldades em aprendizado. E existe um detalhe poderoso nisso. A maioria das pessoas olha para a história de alguém bem-sucedido e enxerga apenas o momento da vitória. Mas Deus enxerga todo o processo. Ele vê os dias silenciosos, ele vê as lágrimas escondidas, ele vê as decisões difíceis. Ele vê os momentos em que ninguém acreditou. E talvez você esteja passando por uma fase onde poucas pessoas entendem o que acontece dentro de você. Talvez algumas pessoas até tenham questionado suas escolhas. Talvez tenham dito, você está sonhando demais. Isso não vai funcionar. Você deveria aceitar sua situação. Mas grandes visões quase sempre parecem exageradas para quem não consegue enxergar o futuro. Quando Christopher Columbus acreditava que poderia encontrar uma nova rota, muitos duvidaram. Quando grandes inventores apresentaram suas ideias, muitos chamaram de impossível. Quando grandes líderes começaram suas jornadas, muitos não enxergavam o potencial. Porque o mundo geralmente reconhece o resultado antes de reconhecer a visão. Mas existe algo que você precisa lembrar. O fato de alguém não enxergar o que Deus colocou dentro de você não significa que aquilo não existe. Uma semente parece pequena, mas dentro dela existe uma floresta inteira. Um pequeno começo pode carregar uma grande história. Um pequeno passo pode iniciar uma grande caminhada. Uma decisão tomada hoje pode mudar completamente o futuro. E talvez esse seja o momento de parar de interpretar cada dificuldade como um sinal para desistir. Talvez algumas dificuldades sejam apenas provas de que você está crescendo. Porque uma pessoa que nunca enfrenta desafios também nunca descobre a força que possui.
O aço é fortalecido no processo. O caráter é fortalecido nas escolhas difíceis. A fé é fortalecida quando aprendemos a confiar mesmo sem enxergar tudo. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir. Deus está vendo. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece batalhas que ninguém conhece. Ele entende processos que ninguém entende. E aquilo que parece demora hoje pode ser exatamente a preparação para uma prosperidade que chegará no tempo certo. Mas existe ainda um último sinal que revela quando uma grande virada está próxima. Quando sua mente começa a abandonar a mentalidade de sobrevivência e começa a pensar como alguém preparado para conquistar. Parte 6. Quando sua mente deixa a sobrevivência e começa a pensar como alguém preparado para prosperar. Existe uma mudança silenciosa que acontece antes de muitas grandes viradas. Ela não aparece primeiro na conta bancária. Ela não aparece primeiro no carro novo. Ela não aparece primeiro na casa dos sonhos. Ela aparece dentro da mente. Porque toda grande transformação exterior começa com uma transformação interior. Antes de uma pessoa conquistar algo diferente, ela precisa aprender a enxergar a vida de uma maneira diferente. E esse é um dos maiores sinais de que uma nova fase está se aproximando. Você começa a parar de pensar apenas em sobreviver e começa a pensar em construir. Existe uma grande diferença entre essas duas mentalidades. A mentalidade de sobrevivência pergunta: como eu vou passar por mais um dia? Como vou pagar essa conta? Como vou resolver esse problema? Ela está sempre reagindo ao momento presente. Mas a mentalidade de construção começa a perguntar: o que eu posso aprender? Que habilidade eu preciso desenvolver? Como posso criar novas oportunidades? Quem eu preciso me tornar para alcançar aquilo que desejo? Essa mudança parece simples, mas ela separa pessoas que permanecem presas ao mesmo ciclo daquelas que começam a construir uma nova história. Porque a vida muda quando a pergunta muda. Uma pessoa focada apenas no problema procura culpados. Uma pessoa focada no crescimento procura soluções. Uma pessoa presa ao passado procura justificativas. Uma pessoa preparada para o futuro procura possibilidades. E talvez Deus esteja trabalhando exatamente nessa transformação dentro de você. Talvez Ele esteja tirando você de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Mas atenção, abundância não significa apenas dinheiro. Abundância começa com visão. Uma pessoa pode ter pouco dinheiro hoje e possuir uma mente abundante. Outra pode possuir muitos recursos e continuar presa ao medo da falta, porque dinheiro sem sabedoria desaparece. Oportunidade sem preparo é desperdiçada. Sucesso sem equilíbrio pode se transformar em peso. Por isso, Deus trabalha primeiro na pessoa antes de entregar aquilo que ela pede. Imagine colocar uma grande responsabilidade nas mãos de alguém que ainda não possui estrutura emocional para lidar com ela. A bênção poderia se tornar um problema. É como entregar uma grande embarcação para alguém que nunca aprendeu a navegar. O tamanho do barco não importa. Sem preparo, qualquer tempestade parece impossível. E essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas passam por períodos de espera. Não porque Deus esqueceu delas, mas porque Ele está preparando o capitão antes de entregar o navio. Observe a história de grandes conquistadores. Alexandre, o Grande, não construiu um império apenas pela força. Antes das conquistas existiu treinamento, estratégia e disciplina. Bruce Lee não se tornou uma referência mundial apenas pelo talento. Existiu uma busca constante por aperfeiçoamento, controle mental e dedicação. Grandes resultados são sempre acompanhados por grandes processos internos. E essa é uma das mensagens mais poderosas de Napoleon Hill. A mente é o ponto de partida de toda realização.
Tudo começa como uma ideia, uma visão, um desejo definido. Depois, essa ideia precisa ser alimentada com fé, planejamento e ação. Porque pensamento sem ação é apenas imaginação, mas pensamento acompanhado de decisão pode se transformar em realidade. Talvez você esteja sentindo uma inquietação dentro de você, uma vontade de estudar mais, uma vontade de aprender algo novo, uma vontade de organizar sua vida, uma vontade de deixar antigos hábitos para trás. Preste atenção nisso. Muitas pessoas ignoram esses movimentos internos, mas muitas vezes é exatamente assim que uma nova fase começa. Primeiro vem uma insatisfação saudável. Não aquela insatisfação de ingratidão, mas aquela sensação de que existe mais dentro de você. A sensação de que você nasceu para crescer, de que sua história ainda tem capítulos que precisam ser escritos, de que existe um potencial que ainda não foi completamente desenvolvido. E quando essa percepção nasce, algo muda. Você começa a cuidar melhor das suas palavras, porque entende que aquilo que você repete fortalece uma direção. Você começa a cuidar melhor dos seus pensamentos, porque entende que sua mente é um terreno onde sementes estão sendo plantadas diariamente. Você começa a cuidar melhor das suas escolhas, porque entende que pequenas decisões constroem grandes destinos. É nesse momento que muitas pessoas começam a perceber uma mudança na própria energia. Elas deixam de reclamar constantemente. Elas deixam de comparar sua caminhada com a dos outros. Elas deixam de esperar que alguém venha salvá-las. Elas começam a assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. E isso não significa fazer tudo sozinho. Significa entender que Deus oferece direção, força e oportunidades, mas também espera movimento da sua parte. A fé verdadeira não é ficar parado esperando. A fé verdadeira é caminhar acreditando. É construir enquanto confia, é plantar enquanto espera a colheita, é se preparar enquanto a porta ainda não abriu. Porque quando a oportunidade chegar, você precisa estar pronto. Muitas pessoas pedem uma grande chance, mas poucas pessoas se preparam para ela. E talvez esse seja o motivo pelo qual você está vivendo esse período de transformação. Talvez Deus esteja desenvolvendo em você a pessoa que será capaz de administrar aquilo que está chegando. A pessoa que terá maturidade, disciplina, sabedoria, controle emocional, visão. Porque a grande virada não começa quando o mundo reconhece você. A grande virada começa quando você finalmente reconhece quem está se tornando. E existe um próximo sinal ainda mais profundo. O momento em que você começa a perceber que algumas conexões, ideias e oportunidades começam a aparecer de maneira inesperada. Como se peças que estavam espalhadas finalmente começassem a formar uma grande imagem. Parte 7. Quando as peças começam a se conectar e você percebe que nada foi por acaso. Existe um momento na jornada de uma pessoa em que ela começa a olhar para trás e percebe algo extraordinário. Algumas coisas que pareciam desconectadas começam a fazer sentido. Aquela conversa que aconteceu meses atrás, aquela habilidade que você aprendeu sem entender o motivo, aquela oportunidade pequena que apareceu inesperadamente, aquela fase difícil que parecia sem explicação. De repente, tudo começa a parecer parte de uma construção maior. É como montar um grande quebra-cabeça. Quando você olha apenas para uma peça isolada, ela parece sem importância. Parece apenas um pedaço perdido. Mas quando todas as peças começam a se unir, você percebe que cada uma tinha um lugar. E muitas vezes é assim que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Ele não revela a imagem completa de uma vez. Ele revela uma peça de cada vez. Porque se você enxergasse tudo antes da hora, talvez não tivesse força para atravessar o processo necessário. Existe uma frase poderosa: Deus prepara o caminho
antes de revelar o destino. E talvez você esteja passando por um período onde algumas conexões começam a surgir. Pessoas novas aparecem, novos conhecimentos chegam, novas ideias começam a nascer, novas possibilidades começam a chamar sua atenção. E você começa a perceber que sua visão mudou. Aquilo que antes parecia impossível agora parece apenas desafiador. Aquilo que antes causava medo agora desperta curiosidade. Aquilo que antes parecia distante agora parece estar se aproximando. Esse é um dos sinais mais importantes de uma grande virada, quando sua percepção muda antes da sua realidade mudar. Porque a realidade exterior quase sempre acompanha uma mudança interior. Observe a história de grandes homens e mulheres. Henry Ford acreditou em uma ideia que muitos consideravam impossível: tornar automóveis acessíveis para pessoas comuns. Antes de existir uma indústria transformada, existiu uma visão. Antes de existir um resultado, existiu uma crença. Antes de existir uma conquista, existiu uma decisão. Essa é uma lei que aparece repetidamente na história. Primeiro, alguém enxerga. Depois, alguém acredita. Depois, alguém constrói. E somente depois, o mundo reconhece. O problema é que muitas pessoas querem o reconhecimento antes da construção. Querem a colheita antes do plantio. Querem a vitória antes do treinamento. Querem o resultado sem passar pelo processo. Mas a vida não funciona dessa maneira. Uma grande árvore não nasce grande. Ela começa como uma pequena semente. Um grande edifício não começa no último andar. Ele começa no primeiro tijolo. Uma grande história não começa no momento da vitória. Ela começa no momento em que alguém decide não desistir. E talvez esse seja um ponto importante para você refletir. Quantas vezes você interpretou um pequeno começo como algo sem valor? Quantas vezes você desprezou uma pequena oportunidade porque esperava algo grandioso? Quantas vezes você não percebeu que uma porta pequena poderia levar a um caminho enorme? Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque elas não chegam com a aparência de grandes oportunidades. Às vezes, Deus entrega uma semente, mas a pessoa espera uma árvore pronta. Entrega uma ideia, mas a pessoa espera um império. Entrega uma direção, mas a pessoa espera conhecer todo o caminho. E é nesse ponto que entra um dos maiores ensinamentos de Napoleon Hill. O sucesso geralmente é construído através de uma combinação de visão, persistência e ação organizada. Não é apenas desejar, é direcionar. Não é apenas acreditar, é agir. Não é apenas esperar, é se preparar. E talvez sua vida esteja começando a entrar nessa fase. Uma fase onde você percebe que precisa parar de apenas esperar mudanças e começar a participar delas. Porque Deus pode colocar uma oportunidade diante de você, mas você precisa estar preparado para reconhecê-la. Muitas pessoas pedem uma resposta, mas não desenvolvem percepção para identificar quando ela chega. Muitas pessoas pedem uma porta, mas não desenvolvem capacidade para atravessá-la. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas não desenvolvem a mentalidade necessária para sustentá-la. Por isso existe um processo, existe uma construção, existe um amadurecimento e talvez aquela sensação que você teve no começo deste vídeo, aquele sentimento estranho de reflexão, aquela mistura de alegria, medo, expectativa e silêncio. Talvez seja exatamente porque uma parte sua já percebeu algo que sua mente ainda está tentando compreender. Existe uma nova fase se aproximando, mas antes dela chegar completamente, existe algo que precisa acontecer. Você precisa aprender a confiar no processo, porque a maior batalha de muitas pessoas não é conquistar, é acreditar enquanto ainda não conquistaram, é continuar quando ainda não receberam confirmação, é permanecer firme quando o cenário ainda não mudou. E é nesse ponto que a fé se torna uma força poderosa,
porque a fé olha para uma realidade que ainda não apareceu. A fé entende que existe movimento mesmo quando existe silêncio. A fé compreende que uma promessa não deixa de existir apenas porque o tempo passou. E talvez hoje você esteja precisando lembrar disso. O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, significa preparação. O atraso não significa esquecimento. Às vezes, significa alinhamento. A espera não significa rejeição. Às vezes, significa fortalecimento. Porque algumas bênçãos precisam encontrar uma pessoa preparada para recebê-las. E talvez você esteja mais próximo da sua virada do que imagina. Mas existe ainda um último estágio antes da manifestação. O momento em que você precisa proteger sua mente, sua fé e sua visão contra tudo aquilo que tenta fazer você desistir. Porque muitas pessoas chegam perto da porta, mas abandonam o caminho antes de atravessá-la. Parte 8. O último teste antes da virada. Proteger sua mente quando tudo tenta fazer você desistir. Existe um momento que quase todos os grandes vencedores enfrentam. Um momento em que parece que a distância entre o sonho e a realidade ficou maior. Um momento em que as dúvidas aumentam, as críticas aparecem, os resultados parecem demorados. E a pergunta começa a surgir: será que vale a pena continuar? É nesse ponto que muitas histórias mudam. Não porque a pessoa perdeu a capacidade, não porque a oportunidade desapareceu, mas porque ela permitiu que sua mente fosse convencida a desistir. E existe uma verdade poderosa. Muitas pessoas não perdem suas maiores conquistas por falta de talento. Elas perdem porque abandonam a caminhada antes da transformação acontecer. Imagine uma pessoa plantando uma árvore. Ela coloca a semente na terra, cuida todos os dias, molha, protege, espera. Mas depois de algumas semanas, olhando para o solo, ela pensa: não aconteceu nada. Então decide desenterrar a semente para ver se está funcionando. Mas naquele momento ela destrói justamente o processo que estava criando vida. Muitas pessoas fazem isso com seus próprios sonhos. Elas começam algo, acreditam, trabalham, mas quando o resultado demora, começam a mexer na própria construção, abandonam, voltam atrás, desistem, sem perceber que talvez estivessem mais próximas do que imaginavam, porque existe um período entre o plantio e a colheita. E esse período exige uma das maiores virtudes da prosperidade: a persistência. Napoleon Hill estudou profundamente esse comportamento nos grandes realizadores. Ele percebeu que uma característica aparecia constantemente. Eles tinham uma decisão definida. Eles sabiam onde queriam chegar. E mesmo quando enfrentavam dificuldades, não permitiam que uma fase temporária definisse o destino final. Porque uma dificuldade momentânea nunca deve receber o poder de escrever uma história permanente. Pense em uma tempestade. Durante uma tempestade, o céu parece escuro, o vento parece forte, a visibilidade diminui, mas nenhuma tempestade dura para sempre. O problema é que algumas pessoas abandonam o barco justamente quando a tempestade está passando. Elas não percebem que depois da noite existe manhã, depois do inverno existe primavera, depois da preparação existe manifestação. E talvez Deus esteja trabalhando exatamente nessa área da sua vida agora, fortalecendo sua capacidade de permanecer. Porque é fácil acreditar quando tudo está funcionando. É fácil ter fé quando as portas estão abertas. É fácil agradecer quando os resultados aparecem. Mas a verdadeira transformação acontece quando você consegue continuar acreditando mesmo antes de enxergar. Esse é o momento onde sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que depende apenas das circunstâncias e começa a ser alguém guiado por propósito. Você deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de pergunta muda tudo.
Porque a pessoa que procura aprendizado encontra crescimento, mas a pessoa que procura apenas culpa encontra prisão. Observe grandes histórias da humanidade. Joana d'Arc enfrentou oposição, dúvidas e desafios enormes antes de se tornar um símbolo de coragem. Nelson Mandela passou por décadas de dificuldades antes de ver uma transformação histórica acontecer. O que essas pessoas tinham em comum? Elas carregavam uma visão maior do que o momento presente. Elas entendiam que uma fase difícil não era o fim, era parte do caminho. E essa é uma mensagem que você precisa guardar. Não tome decisões permanentes baseado em emoções temporárias. Um dia difícil não significa uma vida difícil. Uma porta fechada não significa que todas as portas estão fechadas. Um fracasso não significa que você é um fracasso. Uma espera não significa que Deus esqueceu sua promessa. Às vezes, o que parece uma pausa é apenas um ajuste de direção. Como um arqueiro. Antes de lançar uma flecha para frente, ele primeiro puxa para trás. Para quem observa de fora, parece que a flecha está indo na direção errada. Mas aquele movimento para trás é justamente o que cria força para avançar. Talvez você esteja sentindo que algumas áreas da sua vida foram puxadas para trás. Talvez os últimos meses tenham sido de muita reflexão. Talvez você tenha enfrentado situações que fizeram você questionar seu próprio potencial. Mas talvez esse recuo aparente esteja preparando um avanço maior. Porque Deus não trabalha apenas nos momentos visíveis. Ele trabalha nos bastidores. Enquanto você dorme, Ele pode estar organizando caminhos. Enquanto você espera, Ele pode estar fortalecendo capacidades. Enquanto você pensa que nada acontece, Ele pode estar preparando encontros, ideias e oportunidades. Mas existe uma responsabilidade sua: proteger aquilo que acontece dentro da sua mente. Porque sua mente é o terreno onde sua próxima fase será construída. Cuidado com as palavras que você repete. Cuidado com as pessoas que alimentam sua dúvida. Cuidado com pensamentos que tentam convencer você de que não existe mais esperança. Uma pequena semente de dúvida pode impedir uma grande colheita de fé. Por isso, alimente sua visão, alimente sua gratidão, alimente seu conhecimento, alimente sua conexão com Deus. Porque uma mente fortalecida consegue atravessar fases que destruiriam uma mente despreparada. E talvez esse seja o sinal mais importante até agora. Você não sente mais vontade de desistir como antes. Mesmo cansado, existe algo dentro de você dizendo: continue. Mesmo sem ver tudo, existe uma esperança. Mesmo sem todas as respostas, existe uma certeza. E essa certeza pode ser o começo da sua virada. Porque quando uma pessoa muda por dentro, o mundo ao redor começa lentamente a responder. Mas ainda existe uma última revelação. O momento em que Deus começa a transformar aquilo que parecia perdido em algo que fará sentido no futuro. O momento em que você olha para trás e entende: eu não estava sendo esquecido, eu estava sendo preparado. Parte 9. Quando você entende que não era um fim, era uma preparação. Existe um momento na caminhada de uma pessoa em que algo poderoso acontece. Ela olha para trás, olha para as dificuldades que enfrentou, olha para as portas que não abriram, olha para os momentos em que pensou em desistir e de repente percebe: eu estava sendo preparado o tempo todo. Aquilo que parecia uma interrupção começa a revelar um propósito. Aquilo que parecia um atraso começa a revelar uma proteção. Aquilo que parecia uma perda começa a revelar uma direção. Porque muitas vezes nós julgamos uma fase pelo que conseguimos enxergar naquele momento. Mas Deus enxerga a história completa. Nós vemos uma página. Deus vê o livro inteiro. Nós vemos uma porta fechada. Deus vê o caminho que está sendo construído. Nós vemos uma dificuldade. Deus vê a força que está sendo desenvolvida através dela.
E essa é uma das maiores mudanças de mentalidade que uma pessoa pode alcançar. Parar de perguntar apenas por que isso aconteceu e começar a perguntar o que isso está preparando em mim. Porque cada desafio carrega uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo pode revelar uma habilidade escondida. Cada período difícil pode construir uma resistência que será necessária no futuro. Pense em um diamante. Antes de se tornar uma pedra preciosa admirada por todos, ele passa por um processo intenso. A pressão que poderia parecer destruição é justamente o que revela seu valor. E muitas vezes acontece o mesmo com pessoas que carregam grandes propósitos. A pressão não veio para acabar com elas, veio para revelar algo que estava escondido. Talvez você tenha passado por momentos que ninguém entendeu. Talvez tenha precisado continuar mesmo sem aplausos. Talvez tenha precisado acreditar quando poucas pessoas acreditavam. Mas existe uma diferença entre ser ignorado e estar sendo preparado em silêncio. Grandes árvores crescem longe dos olhos das pessoas, mas quando chegam ao tamanho máximo, todos percebem sua presença. E talvez esse seja o seu momento de crescimento silencioso. Um momento onde você está criando raízes, criando maturidade, criando visão, criando uma nova identidade. Porque uma grande prosperidade não começa quando você recebe algo. Ela começa quando você se torna alguém capaz de administrar aquilo. Essa é uma verdade que muitas pessoas ignoram. Elas pedem uma mudança financeira, mas continuam com hábitos financeiros antigos. Pedem novas oportunidades, mas continuam com a mesma mentalidade. Pedem uma nova vida, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos. Mas a verdadeira transformação começa quando existe alinhamento entre aquilo que você deseja e aquilo que você está se tornando. Napoleon Hill ensinava que um desejo forte, quando unido a uma fé definida e uma ação constante, pode se transformar em uma força extraordinária, porque o pensamento é uma semente, mas a ação é a água que permite essa semente crescer. Você não planta uma semente e fica esperando uma floresta no dia seguinte. Existe um processo, existe cuidado, existe paciência, existe dedicação. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso na sua vida, preparando cada detalhe, ajustando cada área, fortalecendo cada parte, porque aquilo que vem pela frente será maior do que aquilo que você enfrentou até agora. Mas existe algo que você precisa entender. Uma grande bênção também exige uma grande responsabilidade. Muitas pessoas querem o resultado de pessoas bem-sucedidas, mas não querem o processo dessas pessoas. Querem a colheita, mas não querem plantar. Querem o crescimento, mas não querem mudar. Querem a conquista, mas não querem desenvolver a disciplina. Mas toda grande construção exige compromisso. Observe uma ponte. Ela conecta dois lugares. Mas antes de permitir que pessoas atravessem, ela precisa suportar testes. Precisa resistir ao peso. Precisa provar sua estrutura. E muitas vezes Deus permite determinadas fases porque está fortalecendo a estrutura da sua vida. Porque não adianta chegar rápido em um lugar que você ainda não consegue sustentar. O objetivo não é apenas receber, é permanecer. Não é apenas conquistar, é administrar. Não é apenas chegar, é estar preparado para continuar. E talvez você esteja mais perto do que imagina. Talvez algumas respostas estejam começando a aparecer. Talvez algumas oportunidades estejam surgindo. Talvez aquela sensação interna que você sentia no começo deste vídeo esteja ficando mais clara. Aquela mistura de reflexão, mudança e expectativa. Aquela sensação de que algo está acontecendo. Porque quando uma pessoa começa a mudar internamente, ela começa a perceber coisas que antes ignorava. Ela começa a notar oportunidades,
começa a valorizar conhecimento, começa a buscar pessoas melhores, começa a cuidar mais da própria mente, começa a entender que seu futuro não é definido apenas pelo que aconteceu, mas pelo que ela decide construir a partir de agora. E existe uma frase que você precisa guardar: o passado explica onde você esteve, mas suas decisões de hoje constroem para onde você vai. Você não precisa permanecer preso ao capítulo anterior. Você pode escrever uma nova página, uma nova fase, uma nova história. Porque Deus não termina uma obra antes de completá-la, e talvez aquilo que você chamou de demora era apenas o tempo necessário para preparar algo maior. Agora chegamos ao último ponto, o momento em que você precisa tomar uma decisão. Continuar olhando para aquilo que ficou para trás, ou caminhar com fé em direção àquilo que está sendo preparado. Porque toda grande virada começa com uma escolha. A escolha de acreditar novamente. A escolha de levantar novamente. A escolha de continuar mesmo quando ainda não existe uma prova completa. E essa escolha pode ser o início da sua próxima fase. A grande virada. Quando Deus abre a porta que ninguém pode fechar, existe um momento na vida de uma pessoa em que tudo começa a fazer sentido. O tempo de espera, as batalhas silenciosas, as noites de reflexão, as vezes em que você precisou continuar sem receber reconhecimento, os momentos em que parecia que nada estava mudando, e então você percebe, nada foi desperdiçado. Cada fase estava construindo algo, cada desafio estava fortalecendo algo, cada lágrima estava ensinando algo. Porque existe uma diferença entre uma pessoa que apenas passa por dificuldades e uma pessoa que aprende com elas. A primeira pergunta: por que isso aconteceu comigo? A segunda pergunta: o que essa fase está tentando me ensinar? E essa segunda pessoa começa a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Ela entende que nem todo atraso é uma negação, nem todo silêncio é abandono, nem toda porta fechada é uma derrota. Às vezes, Deus está simplesmente preparando o cenário correto. Porque uma grande oportunidade no momento errado pode se transformar em um grande problema. Mas uma oportunidade no momento certo pode mudar completamente uma história. Observe a natureza. Uma fruta não amadurece porque alguém grita para ela crescer mais rápido. Ela amadurece no tempo certo. Existe um processo invisível acontecendo. Existe uma construção interna antes da manifestação externa. E assim também acontece com a prosperidade. Muitas pessoas querem a colheita imediatamente, mas esquecem que antes da colheita existe uma preparação. Existe plantio, existe cuidado, existe paciência, existe crescimento. E talvez essa seja a mensagem que Deus quer colocar no seu coração hoje. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não está atrasado. Você está em processo. Porque Deus não trabalha apenas com aquilo que você deseja receber. Ele trabalha com aquilo que você precisa se tornar. Ele não está apenas preparando uma bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. Essa é uma das maiores diferenças entre uma mudança temporária e uma transformação verdadeira. Uma mudança temporária altera suas circunstâncias. Uma transformação verdadeira altera sua identidade. E quando sua identidade muda, sua vida começa a acompanhar essa mudança. Você começa a pensar diferente, começa a agir diferente, começa a escolher diferente, começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas limitações. Napoleon Hill dedicou grande parte de seus estudos à compreensão de pessoas que alcançaram grandes realizações. E um dos padrões mais fortes encontrados foi este. Elas tinham uma visão clara. Elas acreditavam em algo maior. Elas mantinham uma atitude persistente, mesmo diante de dificuldades. Elas não permitiam que uma fase ruim definisse o destino final. Porque pessoas extraordinárias entendem algo que muitas pessoas esquecem.
O momento atual não é o resultado final. É apenas uma parte da jornada. Pense em uma moeda. Se você olhar apenas um lado, terá uma visão incompleta. A vida também é assim. Você pode estar vendo apenas o lado da dificuldade, mas existe outro lado que ainda será revelado. Existe uma parte da história que ainda não foi escrita. Existe uma oportunidade que ainda não apareceu. Existe uma conexão que ainda não chegou. Existe uma porta que ainda não foi aberta. E talvez o maior erro seja desistir antes de conhecer o próximo capítulo. Porque muitas pessoas abandonam a construção exatamente quando a estrutura está ficando pronta. Elas param antes da recompensa. Elas desistem antes da resposta. Elas abandonam antes da virada. Mas existe uma força poderosa em continuar. Uma força que diz: eu ainda acredito. Eu ainda tenho propósito. Eu ainda vou construir algo novo. E essa força muda tudo. Porque uma pessoa que mantém sua visão viva começa a caminhar de maneira diferente. Ela não depende apenas das circunstâncias. Ela é guiada por convicção. Ela não vive apenas pelo que vê. Ela vive também pelo que acredita. E é nesse ponto que muitas grandes histórias começam. Não quando tudo está perfeito, mas quando alguém decide continuar mesmo quando ainda não está perfeito. A grande virada geralmente não acontece com barulho. Às vezes, ela começa com uma decisão silenciosa. Uma decisão de aprender, uma decisão de mudar, uma decisão de acreditar novamente. Uma decisão de se preparar. E quando essa decisão acontece, algo começa a mudar. Porque Deus pode usar uma pequena atitude de hoje para construir uma grande realidade amanhã. Talvez você não consiga ver todos os detalhes do caminho, mas você pode dar o próximo passo. Talvez você não saiba exatamente quando a oportunidade chegará, mas você pode estar pronto quando ela aparecer. Talvez você ainda não tenha tudo o que deseja, mas você já pode começar a desenvolver aquilo que precisa para receber. Porque a prosperidade não começa quando você tem mais. Ela começa quando você se torna mais sábio, mais disciplinado, mais preparado, mais consciente, mais conectado com seu propósito. E agora eu quero que você guarde esta mensagem. Deus está vendo aquilo que ninguém vê. Ele vê suas lutas silenciosas. Ele vê seus esforços. Ele vê sua intenção. Ele vê sua perseverança. E aquilo que parece invisível hoje pode se tornar a prova amanhã de que todo o processo teve um propósito. A semente que estava escondida debaixo da terra um dia aparece. O amanhecer sempre chega depois da noite. E uma nova fase pode começar quando uma pessoa decide não abandonar aquilo que Deus colocou dentro dela. Então, se você chegou até aqui, talvez essa mensagem tenha encontrado você no momento certo. Talvez seja o lembrete que sua mente precisava. Não pare agora. Continue aprendendo, continue crescendo, continue fortalecendo sua fé, continue construindo sua visão. Porque a história ainda não terminou. O capítulo mais importante pode estar começando, e quando a sua virada chegar, você olhará para trás e entenderá: eu não estava sendo esquecido, eu estava sendo preparado, eu não estava parado, eu estava criando raízes, eu não estava perdendo, eu estava sendo direcionado para algo maior. Que Deus fortaleça sua mente, ilumine seus caminhos e prepare você para viver uma nova fase de crescimento, sabedoria e prosperidade. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários: eu estou preparado para minha virada. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está trabalhando nos bastidores.